Oi, Sergina. Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos às senhoras e senhores fisicamente presentes que desliguem seus celulares ou os coloquem em modo silencioso. Quanto aos assistentes virtuais, pedimos que mantenham seus microfones em mute, a fim de evitar-se interferências e microfonias. Anúncio de autoridades. O Instituto de Geografia e História Militar do Brasil saúda a todas as autoridades presentes, civis e militares, quer física ou virtualmente, bem como os associados titulares, correspondentes do Brasil, aspirantes, honorários e correspondentes internacionais. E ainda os nossos convidados, que com suas presenças prestigiam o Instituto e abrilhantam esta sessão. Abertura da sessão. O senhor presidente do Instituto, general de brigada Márcio Tadeu Bétega Bergo, procederá à abertura da sessão. Meus caros amigos, confrades e confreiras presentes pessoalmente aqui e virtualmente à distância do Brasil inteiro, meu cordial boa tarde a todos. Muito obrigado pela vinda. Estamos hoje em mais uma sessão ordinária do nosso Instituto e agora numa modalidade híbrida mais, que eu chamo que a palestra está sendo ministrada em uma cidade, Belo Horizonte. Nós estamos aqui no nosso auditório do Clube Militar, aqui no 7º andar do clube, e mais os nossos outros confrades disseminados pelo Brasil. Isso é uma satisfação para a gente e, felizmente, está dando tudo certo, a nossa tecnologia está funcionando, nós estamos conseguindo introduzir essa modalidade que veio para ficar, e que será doravante a nossa fórmula de trabalho aqui. Então, desta forma, eu agradeço a presença de todos, desejo uma excelente tarde, vamos ter uma jornada muito produtiva. Declaro aberta esta sessão ordinária de 23 de novembro de 2021 do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor secretário, pode então dar prosseguimento. Avisos. Serão lidos agora alguns avisos de interesse geral. No último sábado, dia 20 de novembro, o Brasil perdeu um de seus heróis. Faleceu o veterano da Força Expedicionária Brasileira, coronel de artilharia Amerino Raposo Filho, aos 99 anos de idade, quase 100. O então tenente Raposo comandou a peça de artilharia que disparou o último tiro da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália, em 1945. A par disso, foi um membro participante desse instituto, o qual foi sócio titular por muitos anos. Em memória e em honra ao nosso herói, cujos restos mortais hoje serão cremados, solicitamos a todos presentes, física e virtualmente, seja feito um minuto de silêncio. Presentes aqui fisicamente de pé, por favor. Vamos fazer então um minuto de silêncio. Obrigado, senhores. Mais alguns avisos. Solicitamos aos presentes nesse auditório, fisicamente, que assinem a lista existente à entrada.
Aos senhores assistentes virtuais que apoiam suas identificações no campo do chat. Os associados titulares correspondentes no Brasil deverão colocar o nome completo seguido do número de sua cadeira. Os demais associados deverão escrever o nome completo e, após, colocar entre parênteses a situação, se é aspirante, se é honorário, etc. Solicitamos aos senhores convidados, quer física ou virtualmente, que escrevam seu nome completo e seu endereço eletrônico, ou e-mail. Para aqueles fisicamente presentes aqui, nós temos disponibilidade uma peça muito interessante, que é o DVD do projeto Chama da Paz. Aqueles que desejarem adquiri-lo, depois da sessão, procurar o nosso confrade Gomes. A distância também, pessoal. Aqueles que quiserem adquirir a distância, também é só mandar um e-mail ou WhatsApp para qualquer um dos membros da diretoria do Instituto e nós podemos receber por depósito bancário e despachar o DVD pelo correio, logicamente acrescido das despesas postais que nós informamos. São 250 músicas e é muito bom o DVD. Eu já escutei. O general Bergo pede para informar que o DVD é muito bom. São 250 músicas de vários países, né? Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e textos também do tipo podcast, também sobre aquele conflito da guerra da Tríplice Aliança. Então, repetindo, o nome chama-se Chama da Paz, é um projeto, o DVD. Mais um aviso. Na próxima terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, às 14h15, em primeira chamada, e às 14h30, em segunda chamada, será realizada a Assembleia Geral Ordinária deste Instituto. A Assembleia Geral Ordinária tratará do plano de trabalho e da previsão orçamentária para o ano sociocultural de 2022, além de outros assuntos que, porventura, surjam. Os associados do Instituto poderão participar da referida Assembleia presencialmente, quer nesse local aqui onde estamos, que é o auditório Sena Madureira, no 7º andar da sede social do Clube Militar, ou, dependendo da quantidade de associados presentes, se for menor, poderá ser realizada também na sala 1213, no 12º andar, que é a sede da presidência do Instituto. E também poderão participar da Assembleia virtualmente por meio do link habitual que é usado, está sendo usado agora, na plataforma Zoom. É muito importante para o bom andamento das atividades do clube a participação de todos os nossos associados, de todas as classes, nesse evento, nessa Assembleia Geral, porque ela vai estabelecer diretrizes para os projetos que serão muitos do clube em 2022, o mais importante deles, o bicentenário da nossa independência, no qual o clube, o Instituto, o Clube Militar e vários outros institutos históricos estão bastante engajados. Cerimônia de posse de novos associados. Hoje tomarão posse 2 novos associados neste instituto. São eles o excelentíssimo senhor desembargador federal Ítalo Fioravante Sabó Mendes. Tomará posse como associado correspondente do Brasil, desde Brasília, no Distrito Federal. E o senhor Alexandre Francesa de Oliveira, da cidade de Contagem, Minas Gerais, que tomará posse como associado aspirante. Solicitamos aos novos associados, ora empossados, bem como a todos os presentes fisicamente aqui nesse auditório, que tomem a posição de pé e respeitosa para a posse dos novos confrades. O confrade Alberto Gomes Filho proclamará o compromisso do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Após esse compromisso, os 2 novos associados declararão em uníssono, né, para a Câmara a expressão "assim o prometo".
Prometo cooperar para o desenvolvimento dos estudos sobre geografia, história militar e geopolítica, bem como para o cumprimento das demais finalidades deste Instituto, para o seu prestígio e engrandecimento. Assim o prometo. Assim eu prometo. Sim, eu prometo. O Assim eu presidente, prometo. general Berto, fará uso da palavra. Caríssimos novos associados, nós os recebemos de braços abertos. O Instituto está fazendo todo o seu trabalho. Tivemos a dificuldade deste ano de pandemia, mas estamos nos reerguendo. E o trabalho, a participação dos nossos associados é fundamental. E, principalmente, estes novos associados que são fora do Rio de Janeiro. Eu repito, talvez já seja um mantra que eu esteja repetindo muitas vezes, que o Instituto foi, durante esses 80 e tantos anos, predominantemente o Instituto de Geografia e História Militar no Rio de Janeiro. E agora nós estamos, nesses últimos anos, insistindo muito para que ele seja o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, ou seja, Brasil inteiro. Por isso, os nossos aspirantes e correspondentes do Brasil não residentes no Rio de Janeiro, estamos tendo essa disseminação para que nós possamos espalhar por este país continental imenso o nosso pensamento, os nossos estudos, cumprir com as nossas finalidades, quais sejam divulgar, cultos, honrar a nossa história, principalmente enaltecer os nossos feitos e estudos, incentivar o estudo da geografia, da história militar, da geopolítica, das relações internacionais e as outras disciplinas que fazem o nosso capital de estudos de interesse. Desta forma, sejam bem-vindos e eu os declaro oficialmente agora integrantes associados onerados, correspondentes no Brasil e aspirantes do IGHLB. Muito obrigado. Estão empossados os novos associados do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, o desembargador federal Ítalo Fioravanti Sabó Mendes e Alexandre Francesa de Oliveira. Seus diplomas e termos de posse serão enviados por via postal. Em virtude do falecimento recente do nosso antigo confrade Coronel Raposo, não solicitaremos hoje a tradicional salva de palmas. Palestra. Currículo resumido da professora Maria Carolina Lors Leite. Maria Carolina Lors Leite é doutoranda em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Mestre em Sociologia também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é bacharela em Segurança Pública e Social pela Universidade Federal Fluminense. É vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito e ao Laboratório de Estudos Políticos de Defesa e Segurança Pública. Foi vencedora do Prêmio Embradim 2021, patrocinado pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa do Direito Militar. A professora Carolina Lors apresentará a seguir sua palestra, cujo título é Aqui não é lugar de mulher, história de mulheres na guerra. Prezada professora, a audiência está, a partir deste momento, à sua disposição. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Utilizando um termo muito usado por vocês e também porque eu prezo a minha, é uma honra de estar na presença de todos e todas vocês para apresentar o trabalho vencedor do terceiro prêmio Embradim 2021, qual o Rafael já falou o título. Inclusive, eu estou em BH, onde eu recebi
a minha medalha de primeiro lugar hoje, numa solenidade na Academia de Polícia de Minas Gerais. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides à medida que eu for falando. Então, vou botar aqui. Vocês estão vendo? Porque a partir de agora eu não vejo mais nada. Sim, Rafael? Estou vendo, não. Não? Ainda não. Não. Não estou vendo. Peraí, vamos lá. Agora sim. Agora sim, sim. Bom, Sim. o título, então, aqui não é lugar de mulher, histórias de mulheres nas guerras, onde eu apresentei o trabalho vencedor do prêmio. E qual foi o intuito desse trabalho, né? Colocar de uma forma bastante profissional e acadêmica a presença de mulheres não só nas forças militares do Brasil, mas também em momentos importantes mundiais, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Nesse trabalho, eu trouxe majoritariamente mulheres escrevendo sobre o tema, de forma acadêmica ou de forma literária, justamente para fazer uma marcação de gênero, para mostrar que, num assunto tão importante quanto Forças Armadas e mulheres em ambientes bélicos, podem também serem escritos por profissionais, independentemente se são civis ou militares, de forma altamente profissional. Uma coisa que eu trouxe também no meu trabalho foi a flexão dos artigos, à medida que eu ia falando sobre os postos das personagens que iam aparecendo ao longo do trabalho. Então, eu me referi ao longo do trabalho à soldada, à tenente, à coronela, justamente para marcar o gênero ao longo de todo o trabalho. Porque, como todos sabemos, ou a maioria de vocês sabe, nós não fazemos a flexão do gênero nas Forças Armadas Brasileiras, a gente apenas flexiona o artigo, mas se refere ao posto. Então, a cabo, a soldado. E aí, eu trouxe também poucos autores masculinos, mas que também agregaram muito dentro desse meu trabalho. Como, por exemplo, o Kraska, que fala sobre o conceito de militarismo e de militarização. E aqui nós vamos falar muito mais, então, de militarização, que, segundo ele, seria a implementação de uma ideologia focada com o intuito de armar, planejar, ameaçar, baseada numa cultura em operação militar. E aí, ao longo do trabalho também, eu inicio o trabalho falando de Maria Quitéria, que muito pouco se sabe sobre a história dela, principalmente na sociedade civil. Ela foi a primeira soldada brasileira, combatente, que de forma voluntária se colocou à disposição para lutar pelas terras brasileiras, e afugentar os portugueses daqui. Em decorrência do seu grande feito, ela ficou tão conhecida que ela chegou a ser chamada pelo imperador para receber uma condecoração no Rio de Janeiro, onde ela foi muito bem recebida e onde sua fama também já se espalhava. É importante lembrar que Maria Quitéria foi contra a sua família, ela foi contra o seu pai, ela cortou os seus cabelos e ela se alistou de forma muito aguerrida em prol desse amor a essa terra, então, que ela amava. Ela falece nas nossas terras praticamente esquecida, a não ser por um ministro de guerra que, então, solicitou que dentro do exército se fizesse uma homenagem através de uma pintura feita por um pintor italiano. E também, posteriormente, ela acabou virando patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro em 1996. Uma outra coisa que eu trouxe nesse meu trabalho é a questão do espírito sexual de carreira. Não só apenas nas funções militarizadas, como também em diversas outras funções, onde aparecem mulheres profissionais, ocorre sempre o que a gente pode chamar de um fenômeno,
e que a gente viu também acentuar na pandemia, que as mulheres têm que estar sempre muito mais disponíveis, com o intuito de ascender profissionalmente. E também a ela sempre é colocado a questão da dúvida, se ela vai ser capaz de realizar uma tarefa ou não. E ao longo do trabalho, então, eu exploro que, através de estudos feitos no Brasil com mulheres profissionais nas Forças Armadas, isso também acontece. Elas são sempre colocadas à prova, elas são sempre deixando de lado os seus sonhos pessoais em prol da sua carreira. Uma das professoras que eu trouxe nesse trabalho, que é a Elaine Suede, ela trouxe que, por exemplo, a fala de um dos oficiais do Exército, quando ela questionou, né, sobre a presença feminina dentro de uma das forças, ele falou que a mulher, quando ela entrava para as Forças Armadas, ela perdia o seu verniz. E aí a gente pode pensar muito nessa fala, né? Do que será que ele estaria se referindo quando se coloca isso? Afinal de contas, nós temos historicamente mulheres nas Forças Armadas defendendo a pátria como uma combatente, assim como seu colega masculino. Então, a partir dessa fala, nós também percebemos que há uma percepção diferenciada quando a gente fala de um profissional feminino com um profissional masculino. Essa mesma estudiosa, ela também fez a sua pesquisa com mulheres que passaram pela MINUSTAH. Não está em tela cheia? Não. Opa, eu tinha colocado aqui, desculpa, estão me informando que não está em tela cheia, agora sim. Obrigada. E que as mulheres, enquanto estavam sendo entrevistadas, falavam justamente isso, né? Que elas deixaram as suas casas, as suas famílias, os seus filhos, para irem em um ambiente altamente belicoso, completamente desconhecido, por amor à sua pátria. E isso mostra o quão combatente, de fato, essas mulheres são. Uma outra autora que eu trago, que ela foi o Prêmio Nobel de Literatura de 2015, o nome dela é Svetlana Alexievich. Ela traz histórias de mulheres que serviram na Segunda Guerra Mundial no exército russo. E aí ela coloca que a primeira oficial de carreira da Marinha Russa, ela foi colocada pela imprensa inglesa como uma lady com adaga, como uma pessoa que não era nem homem e nem mulher, como uma criatura incompreensível, pelo simples fato de ela ser uma combatente de alta performance. Eu também abordo no meu trabalho a questão das Amazonas, justamente porque elas são vistas como o oposto das elas são vistas como o oposto das atenas. Por quê? Porque as Amazonas, elas simplesmente decepavam um dos seus seios para que pudessem acomodar melhor o seu arco e flecha e poder guerrear. Essas mulheres, muitas vezes, elas eram vistas como párias, e elas simplesmente eram vistas, então, como não femininas. E que, por conta dessa não feminilidade, elas eram tidas, então, como guerreiras. E isso comprova, mais uma vez, que as mulheres, de fato, podem, sim, atuar no ambiente belicoso. Inclusive, as Amazonas, elas controlavam a sua própria prole, elas não casavam, e também, por isso, elas eram vistas como não femininas. Eu trago também a questão do ethos, muitas vezes utilizado em ambientes militarizados, como o ethos guerreiro, pela professora Alva Zaluar, que já nos deixou por conta de um câncer. Ela era professora do IESP-UERJ, e ela foi uma das pioneiras nos estudos sobre violência urbana no Brasil, numa época em que esses estudos eram majoritariamente masculinos. Então, ela traz conceitos como hábitos e também o ethos, mas não da forma como Pierre Bourdieu trouxe, por exemplo, para nós. Muitas vezes a gente fala sobre o hábitos numa visão de Pierre Bourdieu. Ela traz esse conceito de Norbert Elias, que foi quem criou o conceito de hábitos e depois utilizado por Pierre Bourdieu. E sobre o ethos guerreiro. E para ela coloca que esse ethos militar, ela traz uma masculinidade hegemônica.
e que desde pequena as meninas são sempre criadas, dentro dos estudos que ela faz, como muito mais voltadas para o interior dos lares, né? A cultura do cuidado com a casa, enquanto os meninos, desde a mais tenra idade, eles são estimulados a colocar a sua virilidade, a sua masculinidade, já em batalhas, em disputas, seja nas brincadeiras, seja em conflitos entre eles mesmos, mostrando, então, esse mundo masculino desde pequeno. O que a Svetlana traz também, né, é que essas mulheres do exército russo, elas estavam, segundo os relatos que foram dados para ela, elas estavam no fronte, assim como seus colegas, seus companheiros de combate, para vencer. Então, elas se doavam literalmente de corpo e alma, porque elas queriam, de fato, trazer a vitória para a sua nação. Porque dentro da cultura russa, elas foram ensinadas desde pequena a amar a sua pátria. Então, para elas não seria diferente se elas não se colocassem à disposição no momento como estava se passando, que era um momento de guerra. E essa mesma autora, ela coloca que os homens, sempre que voltam, mesmo que não tenham vencido nenhum tipo de combate, eles sempre são vistos como heróis de guerra. E aí a gente pode se remeter aos filmes, né? Normalmente aparecem as pracinhas, os homenageados de guerra, onde as pessoas se levantam, batem palmas, fazem homenagens. Enquanto as mulheres falavam que as suas trajetórias muitas vezes eram esquecidas, sequer contadas e sequer reconhecidas depois da guerra. Inclusive, muitas delas traziam que a grande preocupação das pessoas é que quando essas mulheres voltassem dos combates, e aí ela se refere à Segunda Guerra, é se elas iam conseguir casar, por exemplo, ou se elas teriam filhos, porque muitas delas, com o terror que a guerra apresenta, em função de todo o contexto, deixaram de menstruar. Então, isso para elas também era uma tensão, mas também era uma tensão social, porque a preocupação delas era justamente essas mulheres não voltarem como heroínas, mas sim como esposas e como mães. Uma outra autora que eu trago, que também é um nome complicado, que é a Ana, deixa eu pegar o nome dela aqui, Anavianakris. Ela coloca que o militarismo não deixa de ser uma forma violenta do passado. Por que ela se refere a isso? Porque ela fala que também através de atitudes de mulheres dentro de ambientes militares, ainda se perpetuam questões como racismo, o próprio sexismo, e que vão passando de geração em geração, mesmo dentro de corporações profissionais. Uma outra autora que eu trago é a Chimamanda Adichie. Ela é uma africana, onde ela coloca que uma história contada diversas vezes sempre vai ser tomada como ponto de partida e ela acaba se tornando verdadeira. Então, quando a Svetlana traz a história dessas mulheres russas contada sobre a perspectiva delas mesmas, as sobreviventes, é uma outra forma de a gente ver essa história. É um outro ponto de vista. E, inclusive, essas mulheres falavam, né, para a escritora, que a guerra ela é um ambiente muito cruel, mas ela é ainda mais cruel para as mulheres. E que se fosse perguntado sempre para as mulheres que foram para uma guerra, para um conflito, para uma zona de conflito, como que é aquele ambiente, com certeza as histórias seriam muito diferentes. Porque os terrores que elas passam, não só com elas, mas com todo o ambiente que os cerca, seria contado de forma nua e crua. Agora, eu vou sair da minha apresentação, porque eu tenho uma fala no final. Volto para vocês aqui. Eu trago também um outro autor que fala sobre a educação militarizada no Brasil. Como, por exemplo, ele fala que essas escolas que surgem, né, no período ditatorial brasileiro,
Eles apresentam até hoje diversas normas de condutas que diferenciam, desde a mais tenra idade, meninos de meninas, e que isso vai acabar se perpetuando, se consolidando lá na frente nas carreiras militares. Então, por exemplo, meninos são proibidos de usar cabelo comprido, assim como as mulheres não podem deixar os seus cabelos soltos. As meninas sempre usam saias abaixo do joelho, não podem fazer o uso de maquiagem, eles nenhum, nem outro, pode utilizar nenhum tipo de adereço que chame a atenção, bonés, tiaras, armação de óculos que sejam coloridas. Também não podem namorar uns com os outros e também não podem mascar chicletes. Ele também coloca que o uso de gírias é inapropriado, tanto para meninos quanto para meninas, dentro desse ambiente militarizado de educação. E aí, ao longo de toda essa trajetória, desde o colégio militar, vai se demarcando o que seria ser masculino e ser feminino dentro de ambientes militarizados. Também eu trago, né, agora este ano, a cadeia pública de Porto Alegre, que era chamado Antigo Presídio Central, foi colocada a Major Ana Maria Hermes, onde ela está, então, assumindo o presídio, que já foi considerado o pior do Brasil, dentro dos seus 60 anos de existência. E aí uma fala que ela traz é: as pessoas da comunidade vinham querer conversar com alguém, passavam por mim, se dirigiam a alguém masculino, mais forte, e queriam saber quem era o responsável. E aí fica a pergunta, né? Que lugar as Forças Armadas como um todo colocam para as mulheres? Qual é o papel das mulheres nas Forças Armadas? Seria o do cuidado? Seria o da bronca? Seria o do ensino? O da educação? O do burocrático? O das professoras? O das médicas? Das enfermeiras? Seriam locais estratégicos? Locais de inteligência? Isso é uma pergunta que faz a gente pensar ao longo de toda essa trajetória, desde que as primeiras turmas entraram na Marinha, na década de 80, chegando no Exército em 92. É importante falar também sobre a entrada das mulheres na década de 80, que estamos em um período ditatorial, onde a entrada de mulheres começa a acontecer numa das forças. E que essas mulheres, ao entrarem na força, a primeira coisa que elas teriam que fazer era cortar os seus cabelos, como uma forma de militarizar essas mulheres, mas também se adequar a um ethos, né? A um ethos militar, como dizia Alba Zaluar. Também a gente pode trazer um lado mais negativo da entrada das mulheres nas Forças Armadas, e aí eu trago um exemplo recente dos Estados Unidos, onde em abril de 2020, a soldada estadunidense Vanessa Guillen, de apenas 20 anos, ela foi assassinada por um colega seu, que acabou se matando também por conta de estar sendo investigado pelos policiais. O que aconteceu? Ao longo de muito tempo, Vanessa vinha sofrendo assédio sexual na sua base militar por conta desse colega. Mas com medo de represálias, ela não teria feito nenhum tipo de reclamação formal. E aí, a sua morte, que acabou saindo do meio militar e atingindo o meio estadunidense como um todo, formou uma onda nacional de comoção, a ponto das pessoas criarem a hashtag I am Vanessa Guillen, que mobilizou muitos profissionais das Forças Armadas americanas, estadunidenses, tanto da ativa quanto da reserva. E elas, então, começaram a compartilhar, ao longo das suas trajetórias profissionais, todo e qualquer tipo de abuso sofrido dentro do seu ambiente profissional, sejam pelos seus colegas dos mesmos postos, de patentes acima, de patentes abaixo, e eram também todos os tipos de crime. E isso partia de mulheres das mais diferentes cidades e patentes. E colocava, inclusive, que haviam relatos de estupro, abuso sexual em público, muitas delas revelaram que haviam sido drogadas, ou tinham sido atacadas enquanto dormiam dentro dos seus locais de trabalho. Em alguns casos, o agressor era um militar de patente superior e pertencente à mesma cadeia de comando das vítimas,
o que dificultava elas colocarem o que elas estavam passando no seu ambiente profissional para que pudesse ser tomada alguma providência. Eu trago também a reportagem de janeiro de 2017 do G1, onde a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a PEMERG, faz um concurso em 2017 em que ela limitou 10% do total de vagas para o oficialato para o sexo feminino. E aí, na época, foi questionado ao comandante o motivo de ser tão baixa esse primeiro ingresso de mulheres ao oficialato, onde ele falou, então, que os exames físicos eram diferenciados para homens e mulheres, e por isso deveriam adentrar menos mulheres naquele momento do que se esperaria a sociedade. Numa pesquisa feita pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, eles trazem que 20% do efetivo nacional das forças de segurança no Brasil são femininas. E isso nas polícias militares cai para 7,2%, em média, dentro do corpo efetivo. No corpo de bombeiros está em torno de 7,9%. Em 2014, essa mesma corporação, a PEMERG, abriu 6.000 vagas para soldados. Do total dessas oportunidades, 5,4 foram para homens, enquanto 600 foram para mulheres. Em 2020, foram chamadas, então, 469 candidatos para ocuparem os postos, então, de 2014, e que isso gerou, dentro da sociedade civil, um grande burburinho, parecendo, então, que a polícia estava se abrindo para as questões de gênero e colocando mais mulheres do que o de costume. Na verdade, ela estava preenchendo vagas de 2014, das 600, 470. Quando a gente fala de mulheres dentro das Forças Armadas Brasileiras, como eu já falei, Maria Quitéria, primeira combatente soldada do Exército Brasileiro, condecorada pelo nosso imperador na época, nós também podemos falar da cearense Antônia Alves Feitosa, ou a Jovita Feitosa. Ela foi a primeira mulher a se alistar nas Forças Armadas Brasileiras. Ela queria muito lutar na Guerra do Paraguai. E assim como Maria Quitéria, ela cortou os seus próprios cabelos e ela utilizou uma cinta para esconder os seus seios. E foi, então, aceita na guerra como se fosse um homem. Porém, uma mulher detectou alguma coisa diferente naquele, então, soldado, porque ela percebeu que as orelhas estavam furadas e descobriu toda a farsa, levando, então, Jovita para a delegacia. Muito se discutiu, mas, enfim, ela ganhou o posto de sargenta, que logo foi retirada por conta de que, na época, o Ministério de Guerra, através de uma carta, lhe comunicou que mulheres não poderiam participar de conflitos em terras brasileiras. Ela, como tinha brigado com o pai no Ceará, porque queria entrar na guerra, ao tentar voltar para casa, não conseguiu. O pai negou completamente a existência da filha. Ela, sem dinheiro algum, foi, então, para o Rio de Janeiro, passou a se prostituir e acabou morrendo. Ela mesma tirou a própria vida. E, em 2019, José Murilo de Carvalho escreveu Jovita Alves Feitosa, Voluntária da Pátria, Voluntária da Morte, um livro que ele escreveu. Nós também podemos falar da baiana Ana Justina Ferreira Neri, também conhecida como Ana Neri. Esta, uma mulher de família abastada, quando soube que seus filhos iriam lutar na Guerra do Paraguai, resolveu ir junto de forma voluntária, assim como Maria Quitéria, assim como Jovita, e assim como todas as mulheres que conhecemos das Forças Armadas que foram para o combate. Ela foi a primeira mulher a ser homenageada no livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria, que se localiza no Panteão, lá em Brasília. Ela foi, então, em 1865, e montou um hospital modelo para auxiliar os feridos da guerra. E, ao longo da batalha, esse hospital acabou sendo atingido e um filho seu, para tentar defender aquele local, acabou sendo morto. Ela, então, continuou auxiliando as pessoas, ainda na guerra,
E, ao final da guerra, Dom Pedro II, então, a condecorou e, através de vários poemas que acabaram fazendo em homenagem a ela, ela passou a ser chamada de Mãe dos Brasileiros. E, por conta disso, tornou-se patrona da enfermagem brasileira. Nós também podemos falar de Clara Camarão, a primeira indígena de etnia potiguara, nascida no Rio Grande do Norte, que expulsou holandeses de terras, até então, nossas. Ela, então, em meados do século XVII, lidera uma frota feminina. E esses holandeses tentavam invadir o povoado de Tejucupapo, em Pernambuco. Só que quando chegaram lá, eles viram uma resistência feminina. Um grupo de mulheres armadas com tacates, com arco e flecha, com todo tipo de arma rudimentar, mas uma delas era a grande arma. Elas pegaram água fervente, botaram pimenta dentro, e não só jogaram nos holandeses e os queimaram, mas também o vapor acabava irritando os olhos desses homens, fazendo eles serem afugentados também por conta disso. O resultado disso tudo é que não só Clara Camarão, como o seu exército, foi chamado para lutar na primeira batalha de Guararapes, em 1648. E, por conta disso, Clara Camarão recebe o título de dona e também recebeu a comanda de hábito de Cristo, que também era dada apenas para os homens. E esse título de dona era dado somente para pessoas da alta nobreza ou para chefes militares. Ela também é uma das homenageadas no livro dos heróis e das heroínas da pátria. Temos também Maria Filipa de Oliveira, a primeira negra liberta, escrava liberta, baiana, da ilha de Itaparica, que também expulsou pessoas que queriam ocupar aquela ilha, da onde eles viviam de mariscos. Conta-se a história, que também é precária por falta de dados, que esse grupo, eles queimaram mais de 40 navios portugueses. E eles eram armados aí de forma mais rudimentar, com facão, pedaço de pau, galhos com espinhos, afugentando esses portugueses. Mas não só isso. As mulheres desse grupo se utilizou da sedução. Elas chamavam os portugueses até a beira da praia, embebedavam esses portugueses, despiam esses portugueses, e quando eles achavam que agora era a hora do deleite com essas mulheres, elas pegavam uma erva e surravam esses homens, que era uma erva que ela dava na pele uma sensação de queimadura. Logo, esses portugueses também foram expulsos da ilha de Itaparica. A Maria Filipa também aparece no livro dos heróis e das heroínas da pátria. Por fim, eu trago, eu não sei se é do conhecimento de todos, para mim foi uma grande surpresa saber disso, que nós temos na Ilha de Bom Jesus, dentro do Complexo da Maré, um projeto voluntário chamado Balé Brasil, que veio em 1990 com a criação do balé, com a professora Mercedes Ferreira, juntamente com a Capelaria Militar do Exército, que ficava naquela região. O balé, nós sabemos então, tem mais de 30 anos, e que passou a oferecer não apenas religião, mas também arte através do balé para crianças não só daquela comunidade, mas da redondeza, com o intuito de agregar, então, uma questão social para aquele local. E hoje, até hoje, existem voluntárias naquele local, como as professoras Wanda e Maria Cristina, juntamente com a professora de balé, a Mercedes, e ainda as professoras Luana e Elaine, que foram alunas do projeto e que hoje auxiliam de forma voluntária, juntamente com o professor Duan. E aí, estou quase terminando a minha fala, para mostrar para vocês que as mulheres sempre estiveram presentes na nossa história brasileira quando falamos em Forças Armadas. Vocês viram aqui alguns exemplos que constam no livro dos heróis e das heroínas, algumas mais famosas, eu até nem falei de Anita Garibaldi,
que eu sou do Sul e lembro muito bem que na escola a gente estudava essa guerreira, essa mulher vista, né, que hoje é vista como a heroína dos dois mundos, mas que nunca se falou, por exemplo, de Maria Quitéria, que foi realmente uma brasileira nascida aqui, combatente, que deu seu sangue à pátria. E aí é importante, né, a gente mostrar que essas mulheres, através de suas trajetórias profissionais, e eu deixo muito claro, né, profissionais, porque elas estão lá a serviço de um propósito, que é esse amor maior à pátria, dessas trajetórias e dessas histórias virem à tona, serem contadas, não apenas no meio profissional, não apenas no meio militar, mas sim para todos os brasileiros, porque isso serve de exemplo para todas nós. É muito gratificante quando a gente fala com alguma mulher das Forças Armadas que demonstra todo esse orgulho de ter ido para uma missão no Haiti, de ter sido a primeira mulher a ter ascendido, mesmo que não numa posição estratégica ainda, mas agora vamos ter sábado a primeira turma de cadetes mista na AMAN, que é um fato histórico que nos mostra, né, como a sociedade também solicita uma equidade de gênero, mas também a importância das mulheres dentro das Forças Armadas. E aí, então, eu volto para terminar com a minha fala, para compartilhar o último slide, que aparece no livro da Svetlana, que conta, então, a história das mulheres na Segunda Guerra Mundial. E eu esqueci de falar também que nós tivemos mulheres voluntárias na Força Expedicionária Brasileira, né? Em local de cuidado, mas tivemos. Vocês estão vendo? Sim. Vou botar em tela cheia aqui. E aí eu termino, então, minha fala, onde a Svetlana traz, né? Mas na Segunda Guerra, o mundo foi testemunha do fenômeno feminino. Em muitos países, as mulheres serviram em todas as Forças Armadas. Nas tropas inglesas, eram 225 mil. Nas americanas, 450, 500 mil. Nas alemãs, 500 mil. No exército soviético, lutaram aproximadamente 1 milhão de mulheres. Elas dominavam todas as especialidades militares, inclusive as mais masculinas. Surgiu até um problema linguístico. As palavras tanquistas, soldado de infantaria, atirador de fuzil, que até aquela época não tinham gênero feminino. Mulheres nunca tinham feito esse trabalho. O feminino dessas palavras nasceu lá, na guerra. Eu agradeço, então, a todos vocês pela atenção. Agradeço mais uma vez de estar aqui com vocês. Meu muito obrigada. E assim eu encerro a minha apresentação. Uma salva de palmas a todos. Professora Carolina Moss. Obrigado, professora Carolina, pela sua brilhante palestra. Nós aqui estamos assistindo presencialmente. Apreciamos muito, foi muito ilustrativa. Tenho certeza que os nossos confrades e convidados estavam ouvindo a palestra, vendo a palestra à distância também, apreciaram muito. Então, será iniciada agora a fase de debates. Solicitamos aos senhores debatedores virtuais que pressionem o dispositivo mão levantada do Zoom para fazerem seus questionamentos. Solicitamos que as perguntas sejam apresentadas de forma objetiva, clara e concisa. O confrade Pedro Bergo será o primeiro debatedor, seguido do Pedro Bergo. Eu serei então, o segundo debatedor, o coronel Rafael, segundo debatedor. O nosso confrade lá que fala, terceiro debatedor. Pedro Bergo, por favor, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, professora Carolina. Antes de mais nada, parabenizá-la aí pelo prêmio, né?
merecidamente aí que a senhora ganhou, né? Aí no Ibradim. Estava vendo o início da apresentação da senhora, a senhora enaltece lá a Nery, a Ana Nery, né? Fala de todos esses personagens, né? A Anita Garibaldi no final, falou também da Clara Camarão. A Clara Camarão, inclusive, tem até uma unidade da Petrobras lá no Recife com o nome Clara Camarão. Agora, eu prestei atenção que lá nas primeiras apresentações da senhora, a senhora fala de um termo lá, MINUSTAH. Isso ficou assim um pouco duvidoso para mim. O que é esse MINUSTAH que a senhora está num dos slides? E depois a senhora fala também sobre as Amazonas, né? Inclusive fala que elas tinham uma referência que elas podiam cortar os seios, etc. E tal. Eu sempre tive que as Amazonas era assim um mito, né? Se não tem alguma referência? A senhora pode falar um pouquinho mais sobre a Amazonas e sobre esse termo MINUSTAH, que eu não entendi direito? Muito obrigado. Eu respondo agora? Sim, a senhora responde agora. Pode responder. Tá bom. Pedro, agradeço pela sua pergunta e também agradeço por ter me parabenizado no prêmio. MINUSTAH é o nome da missão que foi dada ao Haiti, onde o Exército foi, e a Elaine Suede fez uma pesquisa, né, a respeito disso, falando com mulheres que foram chamadas, elas se voluntariaram para ir para lá, na missão de paz, né, no Haiti. E aí eu cito justamente essa pesquisadora porque ela traz questões relativas a essas mulheres. Como que elas eram vistas lá, como, por exemplo, elas dormiam em containers diferentes, elas eram escoltadas. Então, eu cito no meu trabalho, que é muito breve, de 10 páginas, esta missão, em função da pesquisadora Elaine Suede, justamente porque ela fez uma pesquisa que acabou virando um livro do seu doutoramento. E sobre a outra pergunta das Amazonas, por exemplo, a Mulher Maravilha é tida como uma amazona, né? Ela é vista como uma guerreira, ela veio do mundo. É tido também como um mito, não se sabe ao certo das histórias, né? Que a gente acaba vindo para nós. Assim como Maria Filipa, por exemplo, não se sabe ao certo origem de nascimento, morte, onde tem resquícios que, à medida que o tempo vai passando, alguma pessoa levanta dados e, a partir daí, começam pesquisas. Se as Amazonas existiram de fato ou não, eu não teria condições de lhe responder. O fato é que, no momento que existe uma história, assim como eu botei para Chimamanda, torna-se verdade, sendo ela verdadeira ou não. E aí, a indústria cinematográfica, a indústria literária, os próprios exércitos passaram também a se utilizar de mitos. Espero ter respondido a sua pergunta. Sim, muito obrigado. Foi muito. Obrigado, Pedro Bergo, pela sua pergunta. Obrigado, professora, pela resposta. O segundo debatedor a sigla, segundo o general Bergo aqui, a sigla MINUSTAH significa Missão das Nações Unidas Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, MINUSTAH. O segundo debatedor sou eu mesmo, o coronel Rafael. Na verdade, eu não pergunto se é mais uma complementação ao que a professora falou. Houve um evento muito importante, pouco conhecido fora do Nordeste, na Guerra da Independência do Brasil, em 1823, que foi a Batalha de Genipapo, lá no Piauí, perto da cidade de Campo Maior. Foi toda a população da cidade que resistiu ao comandante das tropas portuguesas, que era o Major Fidier. E metade, mais ou menos, entre um terço e metade das tropas eram mulheres, né? Que pegaram... Na verdade, os homens, alguns tinham armas, né? Mas a maioria da população civil, as mulheres, usaram pau, pedras, ancinho, facão, porrete, né? Porque elas tinham a mão, né? Infelizmente,
a população de Genipapo foi derrotada nessa batalha. O Major Fidier português venceu. Mas foi uma vitória tão custosa, tão sangrenta, que o sacrifício das mulheres lá de Genipapo impediu que o Major Fidier prosseguisse na campanha. Ele teve que se retirar do Piauí, né, cuja capital era Oeiras, né, e se refugiar na cidade de Caxias, no Maranhão, que ainda estava sob domínio português, né? Então, foi, além da Maria Quitéria, né, da Sora Joana Angélica e outras mulheres que deram a vida pela independência do Brasil, grande contingente feminino foi o que lutou na Batalha de Genipapo. Né? Tem um monumento lá, no local da batalha, na beira da estrada, um lugar pouco conhecido, né? Do Piauí. É uma memória muito importante. Fora do Piauí é pouco conhecido. Né? Então, as mulheres foram assim, o contingente que deu seu sangue, né, na Batalha de Genipapo. Guararapes também. Complementando, Rafael. Rafael. Sim, pode falar. Complementando a tua fala, essa batalha de Tejuco-Papo, salvo engano, no início dos anos 90, todo ano, mulheres se reúnem no povoado para fazer uma simulação do que foi lá atrás essa batalha, para mostrar a força feminina que foi ao longo dessa guerra. E a Jovita Feitosa, quando ela quis ir para o Paraguai de forma voluntária, ela estava preocupada com o que as mulheres brasileiras estavam sofrendo em relação à guerra, o que demonstra, né, de fato, esse amor pelos seus irmãos, pelas suas irmãs e pela sua pátria. Obrigado, professor. O general Berg pede para falar também que na guerra contra os holandeses, nas duas batalhas de Guararapes, houve uma significativa participação de mulheres. Né? E também para que ninguém confunda, né, a batalha de Genipapo com a de Tejuco-Papo. São duas batalhas diferentes. E também na Guerra da Tríplice Aliança, na Guerra do Paraguai, apesar de não haver, provavelmente não haver, né, não se tem registro de mulheres combatentes, havia um grande caudal de mulheres que apoiavam a guerra, né, acompanhando seus maridos, seus namorados, seus filhos, né, fazendo comércio de todos os tipos. Né? Houve um grande afluxo de mulheres que acompanharam, desde o Brasil, as tropas na Guerra do Paraguai. Antes do Latifala, o general Berg quer fazer uma menção aqui. Um minuto. Gente, não tem muito debatedor, eu vou dar um pitaco aqui para provocar os meus amigos da Marinha. Eu não estou vendo aqui. Só tinha aí a Almirante Luciana, não sei se ela já foi embora, estava ali assistindo. A Marinha foi a primeira força oficialmente aqui no Brasil. Lógico, nós tivemos na FEB as enfermeiras, mas a Marinha foi aqui o primeiro contingente, depois a Aeronáutica, o Exército foi a última. Mas a gente está falando desses séculos aí, 18, 19, era mais Exército. Né? A Marinha não tinha muitas mulheres. Então, eu faço um desafio aos marinheiros aí, porque eu li, agora eu vou perguntar, eu não sei se isso está nos seus estudos aí, que os marinheiros achavam que mulher a bordo do navio dava azar, então não embarcavam. Não sei se essa história tem sentido, né? Isso aí, um desafio, se algum marinheiro aí fala alguma coisa, como se a Carolina fez nos seus estudos aí, que a Marinha hoje, né, nos tempos modernos, foi a primeira arma, mas nessa época que a gente está falando, Independência, Guararapes, essa coisa toda aí, não havia por causa dessa superstição da mulher a bordo dar azar. Enquanto ninguém se inscreveu, eu vou falar então. Algumas pesquisas já me levaram à questão da Marinha, né, que é a primeira força que recebeu mulheres, que entraram várias mulheres nesse concurso na década de 80. E a primeira coisa que elas tiveram que fazer foi cortar os seus cabelos, né? Que para uma mulher isso pode ser muito penoso, muito doloroso. Além disso, também se soube que à medida que as mulheres iam entrando, elas iam engravidando.
E dentro da Marinha, então, criou-se um berçário. Isso é, eu, pelo menos, né, como civil, jamais iria imaginar isso dentro de uma força armada no Brasil. E o que demonstra, né, que essas mulheres estavam de forma profissional atuando, mas também não deixando de lado a sua carreira pessoal, que era um plano também, né, de ter filhos, construir uma família, enfim. Sobre a questão do navio que o general Berto trouxe, eu também, né, fiquei sabendo que havia uma questão de não embarcar mulheres por conta da escassez de água que é dentro do navio. E aí, como é que todos podem tomar banho? Em especial as mulheres, que têm mais cabelo, que demoram mais no banho. Você vai botar um monte de mulher embarcada, vai faltar água na embarcação. Logo, mulheres não podem embarcar num primeiro momento. Eu espero que isso já tenha mudado, né? Ou que a gente já tenha tecnologia o suficiente para que as mulheres possam, então, embarcar e realizar os seus procedimentos profissionais, né, dentro das embarcações. Obrigado, professora, pela sua resposta. O próximo debatedor é o tenente-coronel Latfala, seguido do desembargador Esteves Torres, a seguir o coronel Wellington e, por último, o coronel Valmir Lemos. Por favor, Latfala. Professora, boa tarde. Eu quero dar os parabéns à senhora pela apresentação. Eu sou militar do quadro complementar. Por um acaso, eu passei em 2 concursos do quadro complementar. Eu passei no concurso de 91 e não fui para Salvador. Falei, não vou entrar para o Exército, não. Vou tentar outra coisa aqui. Depois eu passei de novo e fui. Mas a turma de 92, que seria a minha turma, é a primeira turma de mulheres do quadro complementar. Olha, a carreira das mulheres, do quadro complementar e das mulheres, não foi fácil. Não foi e continua não sendo fácil. E o Exército, infelizmente, foi a última força a permitir a entrada de mulheres. Quando eu me formei em 1996, eu fui enviado para Recife. O primeiro colégio que eu trabalhei foi o Colégio de Recife. Eu lembro que, em 97, eu ministrei aulas para a preparatória e, no cursinho do Colégio Militar, tinham alunas. Parecia que existia uma previsão na década de 1900, final da década de 90, para, na academia, receber alunas aí por volta de 99, 2000. E isso, olha, 1997 eu dei aula para aluna da preparatória, no Colégio Militar de Recife. E, infelizmente, levou-se um bom tempo para as meninas, né, poderem prestar o concurso para a preparatória. A questão da promoção do quadro complementar, eu não sei se foi uma coincidência infeliz, a turma de 92 seria a minha turma, foi uma das mais prejudicadas na promoção, a primeira turma de mulheres, né? Mas agora parece que o Exército, recebendo essas alunas na preparatória, vai resgatar aquilo que a Marinha já tinha feito. Eu conheci vários militares da Marinha. Uma outra coisa que eu observei é que muitas dessas militares tinham uma grande admiração pelo almirante Maximiano, que foi o ministro da Marinha que criou o quadro feminino. E eu não vejo esse tipo de admiração. Eu não posso falar pela Força Aérea, que eu desconheço, mas o Exército eu conheço razoavelmente bem. Dentro da Marinha, muitas praças de oficiais da Marinha têm uma admiração muito grande pelo almirante Maximiano. Eu não vejo isso dentro do Exército, com relação, por exemplo, ao general Leônidas, que foi o ministro que criou o quadro complementar, ideia do general Silvio Frota, mas isso é uma outra história. Então, eu parabenizo a senhora pelo trabalho, pela apresentação. Vamos ver se as coisas melhoram daqui para frente.
É só isso que eu teria a falar. Eu sou testemunha ocular e viva desse período aí de 91, 92. Eu trabalhei com vários oficiais da turma de 92, vários colegas de colégio em Recife, no Rio e aqui em Juiz de Fora. Então, eu posso testemunhar e afirmar que houve, sim, teve uma vez, agora eu não estou lembrado qual foi a publicação do Exército a respeito da mulher nas Forças Armadas, que eles omitiram a presença da mulher no quadro complementar e caíram na besteira de escrever. Aí eu sou da história, a minha memória não falha, né, nesse ponto, né? Colocaram que as mulheres eram do quadro de saúde, as primeiras. Isso não é verdade. A primeira são a do ano de 92. O quadro de saúde da presença de mulher é posterior. Mas eu vi uma publicação do Exército com esse erro grave. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, Giovanni. Eu agradeço e eu complemento a sua fala, primeiro, confirmando tudo que o senhor disse. Realmente, as primeiras mulheres foram do concurso de 92, né? O concurso 91 entraram em 92, entraram como oficiais, que é o que chama de quadro técnico-científico, seriam assim, né? Professoras e outras áreas. E, salvo engano, em 97, entraram, então, as profissionais da saúde. Uma coisa que o senhor falou, que eu não sei se todos os homens sabem disso, mas essas mulheres, né, dessa primeira turma, por exemplo, muitas jovens, elas entram na carreira militar com seus 18, 19, 20 e poucos anos, né, digamos que num período altamente fértil da mulher, elas ingressam numa carreira em que elas veem uma certa estabilidade e aí engravidam. Muitas delas engravidavam e quando iam fazer os seus testes físicos, elas eram reprovadas porque não poderiam fazer pela questão da gestação. E isso acabava prejudicando lá na frente, na promoção. Com o movimento dessas próprias mulheres, elas conseguiram alterar as leis para que, no momento que elas estivessem grávidas, o último teste físico seria válido para não prejudicá-las numa possível promoção. E isso a gente pode perceber, então, né, uma desigualdade na questão da ascensão profissional. E uma coisa que falávamos hoje na cerimônia da entrega de medalhas do Prêmio Bradim aqui em BH, na Academia de Polícia, é justamente isso. Não é a questão de ser homem ou ser mulher, ser melhor ou ser pior. Eu acho que no momento que a pessoa se dedica a entrar numa força, ela está disposta a combater e a estar disponível àquela força. A questão é você dar oportunidade a mais mulheres para demonstrar se são aptas ou não. Quando você já parte do princípio de que mulheres são frágeis, de que mulheres são maternais, de que mulheres têm que ter só na área do cuidado, da saúde, da enfermagem, não que não sejam importantes, mas por que não dar oportunidades para que saiam do mesmo ponto? E aí, se atingir o maior grau, né, o maior posto dentro da força, você vai saber quem é o bom profissional ou não. Então, é o que a gente fala, a questão de gênero dentro das forças, né, que eu reforço a questão profissional, é dar oportunidade para essas mulheres desempenharem os seus papéis, tais quais elas foram chamadas. Como, por exemplo, a professora Elaine Suede, ela falava muito que as mulheres diziam que elas queriam estar na guerra, elas queriam estar na MINUSTAH. Ninguém falou, você vai lá porque tem que ir. Eu quero ir. Quantas mulheres devem ter sido perguntadas se elas querem estar embarcadas ou não? Parte do princípio que porque não tinha água em 1980 dentro da embarcação, a gente não coloca a mulher? Mas se a mulher está disposta a passar por isso? Porque o que ela quer é exercer a sua profissão de forma digna e ser reconhecida como profissional. A questão da flexão de gênero, por exemplo, pode não ser importante para muitos de vocês que estão já nas forças, ou até para algumas mulheres. Para outras pode ser importante. Você ser chamada de almiranta, de coronela, de soldada, pode fazer muita diferença. E se é isso que diferencia um homem de uma mulher competente, então será que é por isso que não se faz a flexão de gênero? Porque isso não tem nada a ver com a ideologia de gênero que tanto falam. E sim uma simples flexão.
Se a mulher é uma soldado, por que não chamá-la de soldado? É uma questão, então, de hierarquia, de história? Tudo bem, vamos respeitar. Chamar pelo sobrenome todas elas? Então, vamos respeitar. Podemos mudar alguma coisa? Podemos. Elas estão dispostas? Cabe a elas dizer sim ou não. Mas mostrar que essas mulheres têm protagonismo. E tem muita história para contar, Giovanni. Eu estou chamando de Giovanni como se eu fosse íntima, Giovanni, me desculpa. Mas, né, estamos próximos, mas distantes. Mas é escutar essas mulheres, dar voz a essas mulheres e dar oportunidades. Quem sabe essas mulheres que estão vindo cadetes nessa turma mista seja uma grande surpresa para o Exército, que foi o último, né, nessa corrida de implantar, de colocar mulheres dentro dos seus quadros. Obrigado, professora Carolina, pela resposta. Obrigado, Latifala, pela intervenção. Próximo debatedor, então, será o desembargador Esteves Torres. A seguir, o coronel Wellington, e o último debatedor de hoje será o coronel Valmir Lemos, em virtude do adiantado da hora. Desembargador, você tem que ligar seu microfone, por favor. De minha parte, apenas cumprimentar a expositora e vejam que, além da doutora Sergina Maria Mota, eu acho que não há outra mulher, né? Somos todos homens aqui e admirando essas duas pessoas, né, na sua condição de cidadãs. Eu tinha colocado essa foto sempre me impressionou muito. Essa senhora exercia a função de mecânico de jipes na Segunda Guerra, e hoje ela continua a rainha da Inglaterra com seus 90 anos e, de uma forma, chefe de Estado, não chefe de governo, porque o sistema é parlamentarista, né? Mas o chefe do governo, o primeiro-ministro, nunca toma qualquer medida que seja sem antes falar com ela. Assistam ao filme sobre Tony Blair e ela e verão isso. E queria lembrar aos meus companheiros e companheiras que o fato mais importante que impressiona neste livro, A Arte da Guerra, não abriu no Excel? é que Sun Tzu começou o Sun Tzu, ele começou o treinamento com as princesas para ensinar disciplina. Pouca gente fala sobre isso, logo nas primeiras páginas, porque o rei não tinha soldados, então ele fez das mulheres os soldados ideais. Eu queria apenas dar esses dois exemplos como símbolo do respeito pelo que eu ouvi com muita atenção e também como felicitação por ter... Eu, quando falo para a senhora, eu estou pensando nas nossas duas almirantes, uma almirante do campo da saúde, mas a outra não, a outra é da engenharia. E ambas não. Uma chegou a receber algumas instruções que eu tive que dar numa determinada época da Escola Superior de Guerra. Era apenas
porque eu, com este discurso pequeniníssimo, que já acabou, eu estou assegurando, ilustre expositora, o respeito que as senhoras têm, a começar aqui em casa, desde minha mãe, minha mulher, minhas filhas. Elas é que mandam em mim, sabe? Muito obrigado. Antônio Carlos, eu agradeço a sua fala e também complemento de que Rainha Elizabeth II aprendeu a dirigir enquanto era militar da mecânica na Segunda Guerra. É verdade, é verdade. É uma história mais comprida, mas aqui hoje trata-se de ouvi-la, nova expositora, e não senão eu teria que falar da Angela Merkel, que tem uma história sensacional, mas todas elas estão incluídas na sua palavra. Meus parabéns. Muito obrigada. Obrigado. A sua fala me lembrou uma fala que me disseram hoje na cerimônia, né? Se mulheres são a maioria, aonde elas estão? Porque o discurso é sempre esse, né? As mulheres são as mais votantes no Brasil, são as mais influentes em todos os aspectos, sempre as mais participativas, e isso dentro da Academia Militar de Polícia de Minas Gerais, juntamente com outras autoridades, me surgiu essa fala. Se elas são maioria, aonde nós estamos? Tem alguma coisa errada? Ainda a pessoa me complementou. Então, eu não sei responder, e acho que pode ficar também para a gente pensar no nosso dia a dia. Tem que ver o motivacional também da própria academia, né, doutora? Porque eu dei aula na Academia de Polícia Militar Mineira, e a gente tem que ver também até onde as academias estão motivando estas mulheres. Porque elas se sentem motivadas legalmente. Desculpe eu ter interrompido, é porque aí tocou no ponto que eu estou familiarizada. Muito obrigada. Eu vou pedir desculpa também, porque eu não vi, a senhora estava escondidinha aí, professora Santos. A professora Cristina também. Estão caladas, sabe por quê? Não precisam falar. Elas se impõem até pelo silêncio. Obrigado. Cleusa, você toca num ponto extremamente importante e, primeiro, assim, não precisa pedir desculpas para interromper, né? A gente passa a vida inteira nos desculpando e ser interrompida sempre. Então, a senhora sinta-se à vontade para interromper a hora que a senhora quiser. Mas é exatamente isso, Cleusa. Quando eu trago o script sexuado de carreira, onde as mulheres são frequentes em várias profissões, né? Inclusive as militarizadas, é justamente isso, né? A mulher tem que estar sempre disponível no trabalho, ela tem que abrir mão da sua vida pessoal em prol de uma ascensão, mas ela não é preparada. E muitas vezes, quando ela não chega no grau de excelência esperada, até porque ela sai atrás, né? Muitas vezes o homem que é preparado, que recebeu a formação, e essa mulher que está tentando chegar, não recebeu a mesma formação. Então, eles já estão em diferença mesmo. Quando ela atinge aquele posto, em algum momento ela vai falhar por conta dessa formação, por conta da motivação, como você muito bem colocou, por conta do próprio status, o que ela representa dentro da corporação. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muitas mulheres falavam e muitos homens falavam também, defensores e defensoras públicas. Mas temos mulheres que gerenciam nossos núcleos, o núcleo da infância, o núcleo do idoso, o núcleo da mulher, mas o núcleo da criminal, que era considerado o mais importante na instituição, era o homem. E, historicamente, na instituição. No contexto todo. Exatamente. E aí, no ano passado, entrou a primeira mulher da história na instituição como, eu vou dizer chefe, mas não é chefe, né? Mas, assim, coordenadora do núcleo da criminal. Se ela vai atingir o mesmo status social do que os homens atrás,
A gente vai saber agora, mas que ela já parte com uma diferença, né? E atrás, sim, ela vai ter que correr para ficar no mínimo igual, né? E mostrar que ela é capaz, porque nós temos isso também. A mulher tem que demonstrar que ela é capaz, não basta ela apresentar o resultado. Ela tem que demonstrar, e isso são mais horas de trabalho, mais dedicação, mais preparo. As mulheres, historicamente, são sempre mais bem preparadas, elas sempre vão mais aos cursos, né? Elas buscam a formação. E mesmo assim, como a senhora muito bem colocou, muitas vezes elas não são estimuladas a chegar. São poucas que falam, que chegam e ouvem, né? Olha, tem uma oportunidade, tenta. A porta vai abrir uma vez, tenta. E talvez por conta disso chegaram a cargos altos dentro das suas forças. Agradeço a sua fala. Obrigado, desembargador Esteves, pela intervenção. Obrigado, professora Carolina, pela resposta. O próximo debatedor é o coronel Wellington, e a seguir o último debatedor da tarde, o coronel Valmir Leandro. Por favor, coronel Wellington. Obrigado aí pela palavra. Professora, parabéns aí pela palestra, pela medalha, pelas homenagens, pelo conteúdo. E vou só dar uma contribuição que espero não jogar lenha na fogueira também, né? Primeira coisa, a gente esqueceu aí de falar da Joana d'Arc. Apesar de não ser no Brasil, acho que é um nome que merece ser lembrado. Lá na França, lá durante a França e Inglaterra, lá naquele conflito da Guerra dos 100 Anos. Ela conseguiu fazer os milagres todos que são atribuídos a ela e é lembrada como santa e como heroína da França até hoje, né? No caso do Brasil, aí, a gente esqueceu a Ludovina Porto-Carreiro, na Guerra da Tríplice Aliança. A mulher do Hermenegildo de Albuquerque Porto-Carreiro, na defensiva lá do Forte de Coimbra. Ela e todas as mulheres que, durante aqueles ataques lá do final de dezembro de 1864, recolhiam o chumbo das muralhas para fazer munição durante a noite, né? E sem contar a santa, né? É a santa, né? Mas a sinhazinha lá do Guia Lopes também, a mulher do Guia Lopes da Laguna, que é outra que se destacou, e pode-se dizer ali na área do Mato Grosso do Sul, todas aquelas mulheres que acompanharam aquela retirada da Laguna, não só a retirada da Laguna, porque não havia, já foi até falado aí, a logística antigamente era isso aí. Iam as carruagens atrás, levando mulheres, crianças e tudo mais. E todas essas pessoas aí sofreram muito, tanto nessa retirada da Laguna, quanto em toda a campanha da Guerra do Paraguai, no mercado de Lambaré, por exemplo, e elas acompanhavam e sofriam diretamente tudo, mesmo que não tivessem incorporadas ao Exército. Tanto que esses dados eu não achei até hoje. A gente vê lá que a coluna tinha 1.700 homens, por exemplo, ao descer lá para a direção da Fazenda da Laguna, mas eu duvido muito que fosse só isso, porque o pessoal deve ter contabilizado só os soldados ali, devia ter um monte de mulheres atrás, crianças, e por aí vai, né? Sobre MINUSTAH e o NAVEM, eu tenho uma experiência própria, eu fui nessas duas missões, lá em Angola, em 1997, passei 7 meses lá, e a MINUSTAH também, fiquei de 2011 para 2012. O entendimento entre os países sobre isso ainda é bem variável, e até da própria ONU. A ONU faz muita força para prestigiar o trabalho da mulher e incentiva os países a mandarem as mulheres para as missões, mas a gente vê grandes diferenças entre os contingentes que estão lá. Por exemplo, o Batalhão Brasileiro, na época que eu estava lá, e acredito que tenha sido isso aí durante a missão toda, no Haiti, tinha o quê? 7, 8 mulheres, no máximo, enquanto tinha lá quase 1.000 homens. E essas mulheres eram o quê? Enfermeiras, dentistas, só isso aí, esse núcleozinho. Então, o que acontece? Se uma pesquisa for feita somente com esse grupo minúsculo de mulheres e brasileiras, ela está fadada ali a ter algumas distorções. Quando, por exemplo, a gente ia no Bangladesh, o Bangladesh mandou para lá um batalhão inteiramente só de mulheres. Então, tinha solenidade lá, eles convidavam, a gente chegava lá, um batalhão de mulheres, todinho, da comandante até o último soldado. E aí chegava no Uruguai, Bolívia e alguns outros batalhões, cujas sedes ficavam vizinhas às nossas,
a gente de cara já chegava na guarda, tinha uma mulher lá de sentinela da hora com fuzil, coisa que no Brasil não acontece de maneira nenhuma. Então, o entendimento de cada país sobre a participação de mulher difere muito, muito mesmo. E aí o interessante talvez fosse buscar dados nos sites da MINUSTAH ou da própria ONU para ver de um horizonte mais amplo sobre a participação das mulheres, porque se só ouvir as brasileiras, aí o efetivo é minúsculo mesmo. E, logicamente, que quem está lá, sendo homem ou mulher, passa pelas mesmas dificuldades. Um país em guerra, como foi o de Angola, tinha guerra lá entre UNITA e MPLA, em 1997. Quando eu cheguei para lá, já eram 32 anos de guerra. De estrutura lá, tudo que é estrutura social, os costumes, tudo muda, tudo se acaba. E a gente só vê ali a estrutura militar funcionando, a ONU fazendo ali porque aquelas coisas sobrevivam. Campo minado para todo lado, bomba, avião, destroços, aleijado para todo lado. Então, é um negócio indescritível. Então, logicamente, que as mulheres que estavam lá, mesmo as civis, sofriam muito, muito, muito com essa situação. Todo mundo, as crianças e tal. Né? Isso foi uma vez. A MINUSTAH já foi um pouquinho melhor, porque está perto ali dos Estados Unidos, a infraestrutura do Estado ainda funcionava, mas teve o terremoto. Aí o terremoto detonou tudo. Eu cheguei para lá logo depois do terremoto. Mas a gente ainda via sérias dificuldades, e todo mundo sofre com isso, as crianças, as mulheres e tal. Né? Então, a guerra ou uma catástrofe natural, ela vai muito além do que a gente imagina, do que a gente vê na televisão, no vídeo. Tem que estar lá para sentir o negócio mesmo e ver, né? Ver, reagir àquilo ali. Né? Segunda Guerra Mundial, a gente soube como foi a Europa toda destruída. Né? Temos a história da Major Elza, que eu conheci pessoalmente, foi minha amiga, né? E daquelas mulheres que namoraram os pracinhas lá, depois da guerra, depois o governo brasileiro teve que mandar um navio lá para trazer essas mulheres que arrumaram maridos brasileiros, estavam se refugiando, fugindo para o Brasil. Então, é uma história longa, né? E o que a gente tem hoje? As oportunidades cada vez vão aparecendo mais aqui no Brasil. Eu acho que a gente está no caminho certo, mas ainda temos dificuldade. Por exemplo, a gente chega na eleição, quantas se candidatam? Aí aparece ali meia dúzia se candidatando a um cargo de eleição. E quando aparece uma santa voluntária, aí o candidato masculino tira o dinheiro, tira a verba dela. É complicado, né? É complicado. Brasil, mas vamos evoluindo, né? Vamos evoluindo. Acontece, tá? E o que acontece? Tem também uma outra contraprestação. Existe uma história, eu vi há uns 5, 6 anos atrás, de um navio americano que foi para a Guerra do Golfo, sei lá onde, tinha lá não sei quantas mulheres a bordo e umas 500 voltaram grávidas. É a consequência natural do negócio. Aí falaram aí da preocupação do governo americano com essas coisas. Acontece, não tem jeito, faz parte da biologia humana. Então, tem que se equacionar tudo isso, porque, senão, todos somos seres humanos e a natureza acaba forçando essas coisas. Em ambiente de guerra ou um ambiente de confinamento, como é o pessoal, por exemplo, a gente vai para o Haiti, vai para Angola, a força de paz, quem está lá fica aquartelado 24 horas por dia durante 7 meses. Quem tem chance de morar em container, vai morar num container lá, com ar-condicionado, os outros moram em barraca, etc. Então, quem está na missão, ele está 24 horas por dia, convivendo longe da família, se submetendo a exame contra malária e remédio, tomando mefloquina o tempo todo, vive praticamente dopado, né? E preso, que a gente não pode sair para se divertir em lugar nenhum. E isso é uma outra realidade do que é o mundo lá fora do batalhão. E a hora que a gente vai sair do batalhão para qualquer missão, e só sai de lá em missão, são 14 quilos de equipamento em cima. Eu lembro isso que eu tinha que colocar. Era um capacete de Kevlar, era colete à prova de balas de nível 3, era 3 carregadores, granada de mão, fuzil, etc. Somando tudo, dava uns 14 quilos de equipamento que eu colocava para sair numa missão qualquer. No Haiti, por exemplo. Em Angola, o equipamento já não era tão bom assim, tão
aprimorada, mas pesa, isso aí pesa, tem um custo e tal. Então, o turismo que a gente faz numa missão dessa, praticamente é conseguir olhar em volta da cidade enquanto sai numa missão. Mais nada, não tem muita diversão, não. Então, confinamento é brabo, realmente. Então, era isso aí que eu queria falar e tentar ajudar, né? E estou aqui à disposição. Se quiser perguntar qualquer coisa dessas missões, a gente ajuda aí, o pessoal tem o meu contato, tá? Mas parabéns mesmo, palestra muito boa e acho que estamos no caminho certo. O negócio é acreditar e um dia a gente chega lá. Obrigado, professor Coronel Wellington, pela sua intervenção. Professor Valmir Lemos, o senhor pode fazer sua pergunta, por favor? Coronel Valmir Lemos. Pois não, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a professora Maria Carolina pela exposição e só gostaria de, como testemunho de experiência pessoal com relação ao emprego da mulher em organização militar ou militarizada. Com relação ao ethos militar, ao ingresso no ethos militar, né, que pode sugerir para a mulher, né, que é um ambiente inóspito, um ambiente como se ela fosse ser transformada, a intenção de transformá-la, de modificá-la nesse ambiente, nós temos que ver que isso ocorre com o jovem também, com o menino, com quem ingressa no ambiente militar na sua juventude. Lá ele tem que cortar cabelo, ele tem que se submeter a normas, ele tem que mudar comportamentos. Quer dizer, o ethos militar ele vale tanto para o homem quanto para a mulher, porque essas profissões são muito específicas e elas precisam fazer com que quem ingresse nessa profissão ela tenha comportamentos adequados ao meio que ela vai viver e ao que vai se exigir dela, especialmente, que é totalmente diferente de uma outra função civil. Então, o ethos militar ele vale para todos. Eu vou dar um testemunho. Em 1983, a Polícia Militar de Santa Catarina, nós começamos a ingressar o sexo feminino, né? A mulher entrou na Polícia Militar. E eu era subcomandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. E em Santa Catarina foi designado especialmente para comandar um pelotão feminino, o primeiro da organização, um oficial que era da minha turma, né? E foi, inclusive, alugado uma casa especial, tipo um quartel específico, só para as mulheres. E esse oficial comandava. E não havia exigência de cortar cabelo. Ela só deveria usar o cabelo amarrado. Inclusive, o estímulo era o inverso, né? O inverso do que se pode pressupor. Era que a mulher mantivesse a feminilidade. Então, pintar a unha, né? Usar batom, tudo que fosse próprio do sexo feminino era estimulado que elas mantivessem. Esse oficial ele era uma pessoa muito dedicada a isso. Era a missão dele, fazer com que elas continuassem a ser femininas, mulheres. E isso fez com que a própria atividade operacional da instituição ela desse um salto muito grande de qualidade, depois que essas mulheres começaram a atuar. Porque o atendimento ao sexo feminino, o atendimento às ocorrências com menores, envolvendo jovens, adolescentes, crianças, etc., ele se transformou. Né? Imagine, antigamente, por exemplo, um homem ele não ia revistar uma mulher numa situação suspeita. E se já colocasse uma mulher, a situação já se transformava completamente. Quer dizer, a Polícia Militar está quase 200 anos. E eu estou falando de 1983, de ontem, né? Quase 40 anos que nós começamos a empregar a mulher dentro da corporação. Então, eu acho que é uma novidade. Nós, a humanidade, nós viemos de uma cultura realmente onde o homem sempre predominou em muitas atividades, especialmente nessas atividades que exigem o uso da força, da violência, né? E com os tempos que nós estamos vivendo hoje, essa situação está bem transformada, já se transformou muito. Eu digo que no início, nesse ano de 83, quando começou, muita gente aqui em Santa Catarina achava que seria muito difícil a mulher se adaptar a essa função, né? E
a resposta das mulheres foi o contrário, foi um sucesso. Eu, particularmente, participei de acampamentos de sobrevivência com elas, na condição de subcomandante dessa unidade e de instrutor também, e fiquei impressionado. Elas sobrevivendo, elas se unindo, elas se ajudando, se encorajando e fazendo coisas que nada deixava a dever a outros acampamentos semelhantes que eu participei com homens. Então, as limitações existem, físicas, né? Não há, ninguém pode deixar de reconhecer isso. Eu também dei muito tempo instrução de educação física para mulheres e homens. Existem essas limitações, mas as mulheres elas conseguem superar, conseguem cumprir a missão. É tudo uma questão de querer, de manter o foco e se adaptar principalmente a esse meio, né? Ao meio militar, que é um meio completamente diferente, né? De qualquer outra atividade que nós temos na sociedade. Com relação ao esforço, o que nós vimos, alguma dificuldade que às vezes apresentável é quando a mulher, por exemplo, ela tem que participar muito da atividade de policiamento ostensivo, de caminhar, de andar, de passar uma tarde caminhando. É natural que as varizes apareciam antes. Isso aí isso é uma questão biológica, é natural, né? Mas nós temos mulheres que em muitas atividades, inclusive físicas, superavam muitos homens. Então, há um equilíbrio muito grande. E o nosso caso, eu estou falando mais como um testemunho, uma experiência, né? Não vou aqui, por exemplo, comparar o que nós já vimos nas guerras, uma preocupação com os russos que os russos tiveram, né? Que iniciativa, como já foi falado aqui, daquele regimento aéreo masculino, feminino, né? Houve três regimentos aéreos, um deles ficou só um final, só mulheres, mas a preocupação para os russos também é que as mulheres, além de elas participarem dessas atividades, eles tinham a preocupação com o futuro da nação, com a família, né? Porque essa mesma mulher que ia à guerra queria ver as violências da guerra, queria se transformar, né? Como muitos homens se transformam com a rudeza, com a violência do que veem e do que sentem. Eles têm preocupação também que essa mulher depois dificilmente ela se adaptaria a um lar, e o lar, a família, o futuro da nação. Isso é a preocupação que eles tinham. Então, acredito que a participação da mulher ela tem uma certa, vamos dizer, ela tem uma certa complexidade quando se refere a esse lado do emprego em guerra. Agora, com relação ao nosso caso, especificamente a atividade de polícia militar ou civil, a mulher, para nós, ela realmente foi um sucesso, é um sucesso, né? É um sucesso, e quando começou, se viu que era uma lacuna que nós demoramos muito a preencher. Era esse um depoimento que eu queria prestar, e novamente cumprimento a professora Maria Carolina por trazer esse tema, né? Tão importante trazer a mulher para esse meio aqui que nós estamos hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, ao Valmir e ao Wellington, e ressaltar, né, o que o Wellington falou sobre a ONU, que, de fato, Wellington, a ONU trata a questão de gênero e sempre solicita a equidade, mas sempre colocando a mulher no cuidado, né? A mulher vai para um ambiente de conflito para trazer paz e proteção às mulheres atingidas nesses conflitos e às crianças. Então, talvez seja a hora, né, ou já passou da hora de rever essa visão. Porque, como você colocou, né, envia para MINUSTAH 8 mulheres numa missão de paz que ficam dentro do container e que quando elas vão tirar fotos, seja lá para pesquisa, para a imprensa, para os sites oficiais das forças, elas estão muito maquiadas, sorridentes, atendendo a população local, sendo que é um ambiente de conflito, né? Elas estão lá para isso, mas está havendo um turbilhão de coisas ao redor. Por que não retratar essas mulheres de fato nos seus ambientes de conflito? Independentemente se ela foi numa função estratégica ou numa função de cuidado, como no caso da saúde. Mas retratar a realidade. Conversando com o transeunte local do Haiti, escabelada porque acabou de estourar uma bomba ali do lado, ela está em missão de paz. Então, trazer esse profissional de fato para a realidade, para nós, inclusive, civis.
Porque é muito bonito ver uma mulher com a boina colocadinha por lado, o cabelo bem feito, se na realidade, como você mesmo falou, é extremamente difícil. Você ficar 24 horas de pé, você ficar fazendo ronda, você não ter com quem conversar, você, como você muito bem colocou, a questão de se relacionar um com os outros, né? Isso é uma questão estratégica. No momento que você vai colocar pessoas e você não pensa que pode haver reprodução, temos um problema. Isso não é um problema da mulher, é um problema de falta de planejamento, inclusive familiar, dentro do ambiente profissional. Então, quando você coloca, mas a culpa é da mulher que engravida, mas ela engravidou sozinha? Não. Então, é colocar esses jovens, geralmente jovens, né, pessoas muito jovens, dentro de um planejamento. O exército, que foi o último a adotar as mulheres, eles já não aderiram ao corte de cabelo, por exemplo. Isso é interessante, né? Mostrar que tem um avanço ao longo de 10 anos, pequeno, mas tem um respeito a essa figura, como o Valmir colocou. Respeitar a figura feminina. Se ela quer cortar o cabelo na força, que corte. Se quer fazer a unha, que pinte. Se ela não quer, que não pinte. Ela tem que ser tratada como profissional. Ela está lá para servir a honra, a obediência, a hierarquia, cumprir as suas tarefas. Eu acho que eu chamo a isso, professora, um processo de conscientização. E o processo de conscientização... Professora, a senhora não é debatedora. Eu diria que a senhora não... Desculpa, eu não falo mais. Obrigado. Não falo mais. Lembramos, agradecimento, encerramento da sessão. Lembramos, uma vez mais, na próxima terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, às 14h15, em primeira chamada, e às 14h30, em segunda chamada, será realizada a Assembleia Geral Ordinária deste Instituto. Estão sendo mandados e-mails para alguns dos novos associados com a complementação de dados. Pediríamos o coronel, nosso diretor, primeiro secretário titular, coronel Cláudio. Pediríamos que respondesse esses e-mails com a maior brevidade possível. O senhor presidente do Instituto, para uso da palavra, apresentará os agradecimentos à professora Carolina Loss e procederá ao encerramento da sessão. Meus amigos, a gente é escravo do relógio e o assunto é interessantíssimo, é importantíssimo, mas a gente não pode, a gente pede escusas aí aos amigos que queriam. Eu vou pedir que aos que não conseguiram se expressar agora, mandem pelo bate-papo ali ou por um correio eletrônico que a gente encaminha para a professora as respostas. O tempo, nós somos escravos do tempo e agora a gente está aqui com essa limitação aqui do clube militar que a gente tem que encerrar e infelizmente a gente tem isso. Nós estamos começando às 14h30, talvez nas próximas eu vou pensar para o ano que vem se a gente puxe o começo para as 14, porque o Rio de Janeiro é uma cidade complicada quando chega a partir de um horário aqui no centro, então a gente pede a compreensão de todos que infelizmente nós não podemos. Porque tem funcionários aqui também que tem horário, a gente tem o cafezinho aqui, e esse é um incentivo para o pessoal que mora aqui no Rio, que vem aqui, que a gente está com o cafezinho ali. Bem? Então, professora Carolina, foi uma excelente tarde e a senhora viu aí a quantidade de debates, e os debates que a gente não pôde ter também, infelizmente, né, a importância desse assunto. É um assunto que nós estamos abordando agora aqui no Instituto, mas que já faz parte da história militar nossa. Quem sabe a gente não vai prosseguir nisso, né? Porque a gente pôde mal arranhar alguma coisa de um assunto tão importante. Então, durante séculos e milênios, as guerras foram coisas exclusivamente masculinas, mas nos últimos 2 séculos, 3, a gente já vê que a guerra passa a ser não só masculina e nem só feminina, mas de toda a população. Não é só uma coisa só militar, é do povo em armas e não é só de homem, é de homens e de mulheres juntos trabalhando. Então, é um assunto cada vez mais completo. De forma que eu só tenho a lhe agradecer, em nome do nosso Instituto, das pessoas que estão aqui presentes aqui neste auditório, os que estão espalhados pelo Brasil inteiro, e dizer que o diploma de agradecimento vai ser entregue ao final do ano, porque com essas nossas
sessões híbridas e à distância não dá para a gente fazer uma entrega física de um diploma, mas nós vamos fazer os diplomas, entregar, e aqueles que estão de fora do Rio, logicamente, remeteremos pelo correio. Então, nós vamos fazer isso no encerramento do ano. De forma que eu lhe agradeço, lhe transmito a admiração de todos nós aqui, os nossos agradecimentos pela maravilhosa tarde que nós tivemos. Agradeço a todos a presença e, como já disse o nosso secretário aqui, conclamo a todos para que na próxima semana a gente esteja, mas aí já não será palestra, será a nossa assembleia. Muito obrigado a todos e, desta forma, damos por encerrada a sessão ordinária do IGHMB deste 23 de novembro de 2021. Muito obrigado a todos. Eu continuo ou eu saio? É só um pouquinho, professor, nós vamos dar um encerramento aqui. Agradecemos a gentil presença de todos que abrilhantaram essa atividade e prestigiaram o Instituto, nas modalidades física e virtual. E convidamos os que estão presentes aqui fisicamente nesse auditório a degustarem o nosso tradicional café cultural. Boa tarde. Está encerrada a sessão.